Vamos lá, então? Vamos começar aí a explicação do nosso conteúdo, né? E aí, o que nós temos aqui agora? Nós vamos começar a falar sobre ângulos, inicialmente em triângulos, tá? Então, nós temos aqui o triângulo, tá? Indicado por triângulo ABC, de lados AB, BC e CA. Vértices é a união de duas semirretas, tá? Então, o A, o B e o C. E os ângulos internos, nós o quê? Identificamos pela letra minúscula ou maiúscula com um chapeuzinho, ok? Bem fácil, né? É apenas uma revisão aí para a gente relembrar um pouquinho de triângulos, tá? Então, vamos lá, ó. Continuando, nós temos o quê? A classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, vamos lá lembrar, tá? Um triângulo equilátero, ele tem o quê? 3 lados congruentes e 3 ângulos internos congruentes, quer dizer a mesma medida, certo? E a mesma abertura, no caso aqui, 60 graus, tá? Aqui, triângulo isósceles, olha aí, triângulo isósceles, 2 lados congruentes e 2 ângulos congruentes. Então, nós temos 2 lados e 2 ângulos congruentes, ok? Triângulo escaleno. Escaleno, olha aí a característica dele. O triângulo escaleno, nós temos 3 lados diferentes e 3 ângulos também diferentes, ok? Bem fácil, né? Agora, olha aqui. Nós vamos classificar os triângulos quanto aos ângulos, tá? Então, vamos lá. Agora, o primeiro que nós vamos ver é o triângulo acutângulo. O que isso quer dizer? Que todos os ângulos internos são menores do que 90 graus. Olha aqui a nossa definição, ó. Medida do ângulo A menor do que 90, do B menor do que 90, do C menor do que 90. Então, se os 3 ângulos são menores do que 90, nós temos um triângulo que acutângulo, ok? Fácil, né? Bem tranquilo, ok? Então, vamos lá. E aí, nós temos o triângulo obtusângulo, tá? O que é o triângulo obtusângulo? Quando tem um ângulo interno que é maior do que 90 graus, ok? Então, nesse caso, nós temos um triângulo obtusângulo. E o triângulo retângulo, que a gente usa muito, né? Que vocês aí estão cansados de ouvir falar, mas é muito utilizado no ensino médio, né? Então, o triângulo retângulo, principalmente por causa do teorema de Pitágoras, em que nós temos um ângulo reto, né? E 2 ângulos, o quê? Menores do que 90 graus. Sendo que sempre o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, e os outros 2 lados são catetos, né? Lembra de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. E também dentro de triângulo, nós temos aí uma relação com o ângulo externo. Olha que interessante, hein? Então, em um triângulo, a medida de qualquer um de seus ângulos externos, olha que o ângulo D é externo, é igual à medida dos ângulos internos que não está junto com o ângulo externo. Ou seja, ó, não pode estar aqui juntinho com o D. Então, o D é igual a mais B, ok? Então, o ângulo D é igual a A mais B, certo? Bem tranquilo, né? E aí, o que nós temos agora? Nós temos um exemplo, né, de como que isso, a soma dos ângulos internos, aí a gente entra em soma, ó. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Só lembrando que é 180 graus. E nós também, partindo aqui já para um quadrilátero, né, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Também falando que a soma dos ângulos externos de um quadrilátero também é 360 graus. Que legal, né? Tanto interno quanto externo. Quadrilátero não quer dizer quadrado, hein? Quer dizer 4 lados, ok? Vamos para um exercício bem simples aí para que nós tenhamos aí a oportunidade de verificar a aplicação nisso, num probleminha bem básico. Então, olha aqui, ó, o que eu estou pedindo neste triângulo? Para você calcular a medida de x, ok? Bem fácil, né?
Então, eu tenho aqui embaixo 80, 70, né? E aqui eu tenho a medida de x. O que nós sabemos? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se vale 180 graus, eu somar o 80 com 70 com o x, tem que dar 180. Então, aqui do lado, ó, 80 mais 70 mais x igual a 180, 150 mais x igual a 180, o 150 passa subtraindo, e então x é igual a 30 graus. Então, tá aí uma aplicação bem prática, bem simples, da soma dos ângulos internos de um triângulo. E aí, para encerrar, nós temos aqui também, só para lembrar, né, um ângulo externo. Só falando, ó, qual que é o teorema do ângulo externo? Que a soma dos seus ângulos não adjacentes, né, quer dizer aqui o 4x e o 2x, é igual ao ângulo externo. Então, vamos lá. Este ângulo externo é igual à soma dos outros dois. Então, 4x mais 2x igual a 120. Juntei aqui, deu 6x igual a 120. Quanto que vale x? 120 dividido por 6, que é igual a 20. Perceberam, então, que é bem tranquilo e bem fácil? Certo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, estudando, fazendo esses dois exemplos no caderno. É para deixar no caderno, hein? Tá? E aí, a gente continua na próxima aula com mais exercícios. Tudo bem? Então, tá bom. Até a próxima aula.